Sabe o que eu lembro? Há 16 anos atrás, 15 a 16 anos atrás, eu fui ordenado ao ministério, lá em Campina Grande. O bispo Guto, ele fez uma reunião à parte com a equipe ministerial que foi ordenada naquele dia. E numa tarde, lá em Campina Grande, ele falou 3 coisas que eu guardo comigo. Ele disse, olha, não seja, 3 coisas. Não seja um ministro profissional, no sentido de manter apenas uma rotina e não fazer as coisas com o coração. Depois ele dizia, não seja um ministro sem lágrimas. Ou seja, não perca a sensibilidade com as coisas de Deus. E a terceira coisa que ele disse, olha, não seja um ministro sem fogo. Eu quero dizer para você isso, não seja um crente profissional. Vem para a igreja todo domingo, vem, confessa o pecado, volta segunda-feira. Vem para a igreja domingo, confessa o pecado, volta segunda-feira. Ei, existem muitas maneiras de você viver a vida cristã. Você pode viver por uma rotina, você pode viver de uma maneira teológica, doutrinária, mas a melhor maneira de viver essa vida é viver queimando no fogo do Espírito Santo. Não seja um crente sem lágrimas, não perca a sensibilidade pelas coisas de Deus. Não fique insensível, não fique engessado, religioso. Jesus não veio te dar uma religião, Ele veio te dar a vida de Deus. E meus irmãos, Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor, aleluia. E Jesus Cristo veio para trazer fogo na sua vida, amém, para fazer você queimar a presença dEle, aleluia. Não seja um crente sem fogo. Não seja um crente sem fogo, aleluia. Não seja um crente sem fogo. Você está aí sentado, mas aí você tem que estar uma chama queimando, acendendo em você, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ler esses 2 versículos com você. E aí seja o que Deus quiser hoje. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Você sente que a mão de Deus está sobre a igreja? Mateus 3, versículo 11. Jesus, João falando sobre Jesus. Ele diz, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Sabe o que é que ele vai fazer? Jesus, Ele os batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com É interessante quando em outros momentos, lá em Lucas 24, 49, lá em Atos 1, 8, quando Jesus fala sobre esse momento, Ele fala, permaneça na cidade até que do alto seja revestido de poder. Atos 1, 8 diz que descerá sobre você o Espírito Santo e o poder. A palavra poder é dunamis, que tem a ideia da dinamite, daquela bomba. Mas é interessante que a bomba de dinamite, embora seja um evento, uma bomba estourando, mas tem 2 elementos: a dinamite e o pavio. Quando Jesus Cristo fala que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Ele está dizendo, olha, eu vou te dar a dinamite para você destruir as obras do diabo, mas vou dar também a você a capacidade de acender ela. O que são isso? São as experiências com fogo da presença de Deus. Esse fogo é esse pavio que acende você, aleluia. Tem muito crente que foi até batizado, mas parece que a vida nada mudou. Ele está com a dinamite, mas está com o pavio apagado. Não tem a ousadia, não tem a intrepidez, não tem a paixão pelas coisas do Evangelho. Hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para botar você em chamas mais uma vez, para causar em você uma experiência sobrenatural com a presença dEle, onde aquilo que você ganhou quando entregou a vida a Jesus, a natureza de Cristo, o poder de Deus, o poder para expulsar demônio, o poder para destruir as obras do diabo, o poder para profetizar e as coisas acontecerem, isso é a dinamite, é o dunamis, é o poder de Deus. Mas você precisa estar aceso para Deus. E hoje é um bom dia dele te acender. Hoje é um bom dia do fogo pegar você, do fogo queimar você, aleluia. Lá em Atos capítulo 2,
Atos capítulo 2. Precisamos ler esses textos como se nunca tivéssemos lido antes. Atos 2, versículo 1. Disse: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, aleluia. De repente, aleluia. Quem vive no sobrenatural, quem vive no fogo, vai ter os de repente na sua vida. Aleluia, aleluia. De repente, o fogo dele pode pegar você hoje. De repente você pode sair. Você já saiu embriagado da igreja? Tem alguns aqui que eu estou passando a vista aqui. Eu sei que já saíram embriagado em alguns bares, tem algum recifolia. Mas você precisa ter experiência de sair embriagado de um culto. Os teus amigos colocar você no braço e sair te carregar. Por quê? Porque você tomou uma, como o pastor fala, no bar de Joel 2:28. Onde ele diz que derramarei do meu espírito. De repente, uma visitação sobrenatural de Deus. Tem coisas que você luta contra ela há tantos anos. Tem coisas que você consagra, tem coisas que você diz: eu nunca mais faço isso. No dia seguinte você faz. Mas um dia, com o fogo da presença de Deus, tudo aquilo que antes era uma luta para você é consumido pelo fogo da presença do Senhor. Você vai entender isso. E encheu toda a casa. Essa foi a minha oração para hoje. Toda a casa vai ficar cheia da presença de Deus. Diga para alguém perto de você, diga: você não escapa da mão de Deus hoje. Diga: o fogo dele vai pegar você hoje. Diga: é toda a casa cheia hoje. Toda a casa cheia, toda a casa cheia. Mas Júnior, eu nem tenho experiência com isso. Bem-vindo, você vai ter a sua primeira. Mas como é que eu faço? Você não faz, você só se entrega e é Ele que faz. Seu papel é se render, dizer: olha, eu quero isso. Você vai dizendo: eu quero, Senhor, vem sobre mim, aleluia. E o Espírito Santo é aquele tipo de amigo que a gente tem, sabe? Você fica falando dele. Daqui a pouco ele chega. A gente estava ali jantando e falando do pastor Saulo, falando. No meio da conversa, Saulo chegou. Eu falei: pronto, o assunto chegou. O Espírito Santo é esse tipo de gente. Você está falando dele, daqui a pouco ele se manifesta nesse lugar. Aleluia, se manifesta sobre a sua vida, trazendo uma unção nova, um fogo novo. E olha que ele diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de... É interessante como um fogo é um elemento que está em toda a Bíblia. Só no livro de Levítico tem 70 menções ao fogo de Deus. Deus se apresenta como Deus de fogo. Diz que o altar dele tem brasas vivas. A Bíblia fala de um anjo que foi colocado na porta do Éden para guardar a árvore da vida, que ele tem uma espada pegando fogo, para afastar aqueles que queriam ter acesso. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele veio para trazer fogo. Mas ao Espírito Santo, Deus confiou esse elemento poderoso do Evangelho, que é o fogo que, quando está sobre nossas vidas, revela 3 coisas: presença, pureza e paixão. Repete-se comigo, diga: presença, pureza e paixão. Em muitos momentos na Bíblia, lá naqueles momentos de Moisés, aquela construção, o fogo vinha como julgamento, o fogo vinha como revelação do poder de Deus. Mas ao que Jesus confiou ao Espírito Santo hoje, quando ele vem sobre você para queimar o fogo da presença dele, essas 3 coisas vão ficar evidentes em você. Quando o fogo dele está queimando no teu coração, se prepara, vai vir sobre você uma forte consciência da presença de Deus. O fogo purificador dele vai começar a operar na sua vida. E coisas que você lutava antes, aleluia, 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 pelo fogo da presença dele será bem mais fácil. E se prepara que uma onda nova de paixão pelas coisas de Deus vai se levantar em você. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se prepara o fogo de Deus quando vem sobre a sua igreja. Jesus prometeu que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Na prática, o fogo é uma experiência com o Espírito Santo que, quando ele toca nossas vidas, vem uma consciência de céus tão grande, vem uma consciência de presença tão grande sobre a gente, que nós ficamos acesos para Deus, apagados para as coisas do mundo, mas acesos para Deus. E eu confio muito em que o Espírito Santo vai vir sobre essa igreja nessas 3 ondas hoje à noite. Um toque dele sobre você, acendendo em você uma consciência de presença. Tem pessoas aqui que estão lutando com coisas na alma, na mente, pressões, opressões, depressões, crises, dores, traições do passado, erros que cometeram com você e erros que você cometeu. Que vez ou outra o diabo levanta palavras, acusações, tenta assediar a tua mente. Mas o Espírito Santo vai te visitar hoje com esse fogo de presença. E essa presença vai trazer em você um senso de justiça tão grande, que nenhum erro do passado vai pegar você. Eu creio no Senhor restaurando a alegria na tua vida de maneira tão especial hoje, que a tristeza da depressão vai fugir. A Bíblia fala que nossos inimigos vêm por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Eu creio que haverá carreira de demônios hoje aqui, por causa do fogo da presença de Deus aceso em você. Meu irmão, a presença de Deus é a garantia do nosso sucesso. A presença de Deus é a garantia da nossa vitória. E você não pode viver o evangelho alheio a essa consciência de presença. Aleluia. E eu creio no fogo de Deus restaurando em você uma presença, a alegria da presença. Sabe Moisés, quando tinha uma missão para fazer, ele, Senhor, não me faça isso sem a tua presença. E o Senhor disse para ele: a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso. Tem pessoas que estão em conflito nas emoções, e o fogo da presença de Deus vai vir pegar você hoje aqui, aleluia. E você vai ter descanso emocional, descanso da sua mente. Você vai entender, olha, esses conflitos que muitas vezes você achava que era situação financeira, que era questão de família, mas na verdade eram batalhas espirituais na tua mente. E a presença de Deus está se levantando e dizer: ei, esse aqui tem dono, esse aqui tem a marca da minha presença. Aleluia. Você precisa estar aceso para Deus, meu irmão. Presença de Deus vindo sobre a igreja. Presença de Deus vindo sobre a igreja. Presença de Deus vindo sobre a igreja. Presença de Deus, vai começando a desfrutar disso aí, aleluia, aleluia. Vamos provar de 3 fogos do Espírito Santo hoje aqui. A primeira dela é presença. Vai desfrutando aí de presença, presença, presença. Vai levantando suas mãos, aleluia, e deixa a presença já ir trabalhando em você. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Sim, você veio hoje para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Por trás dessa força, por trás dessa capa, tem tantos medos, dúvidas. Como será o futuro? Como vai acontecer? Mas a presença do Senhor te reveste hoje para dizer: ei, você não está só nessa, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Então hoje é uma noite para a presença dele marcar você. Aleluia, aleluia. Cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Vai desfrutando aí, vai levantando suas mãos. Aleluia, 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 aleluia. Fogo da presença de Deus. 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 Comece a tomar os primeiros goles da presença do Senhor. Você orou e queria de Deus alguma explicação, mas Deus tem para você presença hoje. A presença dele é a resposta. Você orou como Maria: Senhor, como será, como vai acontecer?
E a resposta dele hoje é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Senhor, como eu venço isso? Adore a presença. Adore a presença, adore a presença. Se encha da presença, aleluia, 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 aleluia. Se encha da presença, se encha da presença, se encha da presença. Vai deixando fluir de você línguas novas. Começa a liberar línguas novas em você. Se fosse você abrir a boca e falava alguma coisa com Deus, deixa o Espírito Santo ouvir. Atraia ele sobre a tua vida. Não atrai o pregador, atrai a presença dele sobre a sua vida. A presença dele visita o fraco, faz dele forte. A presença dele visita o abatido, faz dele alguém restaurado. A presença dele visita o triste, faz dele alguém alegre. Maravilhosa presença, presença, presença. Ah, Senhor, eu queria uma explicação. Não, ele tem presença. Ele tem presença, ele tem presença para você. Meu Deus, como está forte em você a unção. Como está forte em você a unção. Aleluia. Essa fila aqui, na verdade, tem algo de Deus. Oh, aleluia. Vamos resgatar a temperatura. Tem algo sobre essa fila aqui. Presença, presença, é isso aí, Lu. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Eu me apaixonar. Queimou todos os fogo de Deus. amores. Fogo de Deus. Chama fogo de Deus. Fogo de Deus. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O Senhor falou que aos seus anjos ele faz ventos, mas aos seus ministros labaredas de fogo. Principalmente você que é ministro na casa, você que é chamado, vocacionado, alguns já licenciados, outros ordenados. Você não pode viver com Deus numa temperatura baixa. Ele está visitando hoje a casa para fazer de nós labaredas de fogo. Então você que tem vocação divina, deixa a temperatura do Espírito Santo aumentar em você hoje. Aleluia, deixa o fogo queimar em você hoje. O fogo da santa presença de Deus. Queimou o fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Presença. Queimou todos os outros amores. Presença. O fogo em meus olhos fez eu me apaixonar.
tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Vamos entrar na segunda onda do Espírito para hoje à noite, que é o fogo purificador dele. O Senhor está para confiar a essa igreja uma nova esfera de autoridade no reino do Espírito, e uma nova unção para milagres, que será respaldada por um nível de consagração maior. O fogo purificador do Senhor vai visitar a casa, aleluia, refinando nossas vidas. Tentações que você caía fácil, depois dessa visita do Espírito Santo, não será mais fácil assim na tua vida. Coisas que você luta com a sua mente, com a sua mão, com os seus olhos, o fogo purificador dele está pegando a igreja. E assim como está em Josué 3, ele diz: santificai-vos, porque farei maravilhas. Se prepare, levante suas mãos, que haverá uma visita do fogo purificador de Deus sobre essa casa. Sabe como Isaías que disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E aonde ele reconheceu impureza, aonde ele reconheceu incapacidade, veio um anjo com uma brasa em chamas e tocou os lábios deles. E aquele homem que era homem de lábios impuros se tornou a maior boca messiânica, o maior profeta a anunciar Jesus. Se prepara, abre espaço na tua vida para o Espírito purificador entrar em você, em áreas de fraqueza visitar você, e aquilo que era vergonha Ele vai transformar hoje em dupla honra. Deixa queimar o fogo purificador, deixa queimar o fogo purificador. Ministros que são labaredas de fogo, santos, ungidos, purificados, mãos santas, boca santa, pensamentos santos. O temor do Senhor está sobre a casa. Pureza de Deus, pureza de Deus. Santidade ao Senhor. Precisamos ser uma igreja que grita: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu ainda tenho fome. Santidade ao Senhor. Eu ainda tenho lenha. Você que está em casa, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu ainda tenho fome. Santo. Eu ainda tenho uma igreja pura. Pode vir queimar, pode vir queimar. Santidade eu ao Senhor. Ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
vivificador do Espírito. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Aleluia. Eu queria que todos ficassem em pé. Eu creio que nós vamos entrar numa terceira experiência com o Espírito Santo, com o fogo da sua presença, que é a paixão. Paixão. Todos aqueles que na Bíblia tiveram uma experiência com fogo saíram com uma intensidade na vida diferente. Em Êxodo 3, Moisés viu uma sarça queimando. Ele fugia da vontade de Deus, ele não tinha capacidade de fazer aquilo, mas quando aquele fogo pegou ele, quando aquele fogo pegou ele, aleluia, ele estava pronto para enfrentar o maior problema do mundo. Se prepara que esse fogo vai visitar você, e você nunca mais vai se envergonhar do Evangelho. Uma paixão. Sabe quando muitos chamam a obra de Cristo na cruz de paixão? É um desejo tão intenso que levou ele ao extremo de dar a sua vida. Os apóstolos, quando foram tocados pelo fogo do Espírito Santo, eles colocaram a vida deles em chamas, ao ponto de morrer por isso. Se prepara para uma paixão pegar em você tão grande. Frieza espiritual, nós vamos dar um bicudo nela para longe da tua vida. Ei, você não pode viver o Evangelho morno. Para alguns aqui o Senhor manda dizer: ei, arrepende-te e volta ao primeiro amor. E esse fogo da presença do Espírito Santo é para queimar você e trazer você de volta essa paixão. Paixão em quê? Paixão em ler a Bíblia, paixão em adorá-lo, paixão em orar, paixão em jejuar, paixão em anunciar o Evangelho. Presença, pureza e paixão. Presença, pureza e paixão. Pedro negou Jesus 3 vezes, até a língua dele ser tocada por fogo. Depois que ele foi tocado por fogo, se levantou nele uma ousadia, uma intensidade tão grande, que para aqueles que ele negou Jesus, ele agora está pregando: arrependam-se. Se prepare que a paixão vai pegar em você, aleluia, e você nunca mais vai se envergonhar do Evangelho. Se prepare para amar Jesus como você nunca amou.